Bom dia! Vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 24 de abril de 2025, é quinta, e todas as quintas são dias regidos por Júpiter, que é o nosso grande benéfico, que está no signo de Gêmeos, no céu de agora. Ele está nessas últimas semanas, logo ele vai entrar no signo de Câncer, onde ele se sente exaltado. O Júpiter, ele está no signo oposto, onde ele se sente em casa, onde ele se sente em domicílio, que é no signo de Sagitário. Então, Sagitário é um signo de fogo, mutável, então favorece as características jupiteriais da natureza de Júpiter, que é de expansão, sorte, otimismo, fé, espiritualidade. Quando o Júpiter está em Gêmeos, ele pode ter uma dificuldade, por exemplo, em ter fé, em acreditar, porque Gêmeos é um signo muito racional. Então, pode ser uma espiritualidade, uma conexão com o todo que vem através da mente, que vem através da ciência, que vem através da curiosidade, tá? Que vem através dessa busca de conhecer, de saber, tá? Então, fica mais difícil para Júpiter exercer as qualidades dele, o que também, pensando que é regido por Mercúrio, pode causar muito uma dispersão mental, excesso, acúmulo de informações, que é o que muitas vezes a gente está vivenciando com as redes sociais, né, com as tecnologias, muitas informações ao nosso dispor, só que às vezes a gente não sabe o que fazer com isso, ou não sabe, como incorporar, não sabe como estudar, não sabe como aplicar de forma prática, ou às vezes até tem essa dificuldade também de escolher, né, de colocar algo em prioridade. Então, Gêmeos tem muito essa natureza da mente, que é sempre ficar pulando de um lado para o outro, só que quando. Então, Gêmeos fica bem quando está em Mercúrio, né? Mercúrio rege o signo de Gêmeos. Então, Júpiter, ele pode ter essa dificuldade, tá? De se conectar com algo maior. Então, deixa eu ver o que mais eu posso falar sobre isso. É isso, o primeiro aspecto que a gente vai ter no dia de hoje, então lembrando que a Lua, a gente está encerrando a lunação ariana, no domingo a gente começa uma nova lunação, uma fase nova. A gente está nessa semana de fase minguante, que favorece essas limpezas, esses desapegos, esses cortes. Então a Lua, ela segue no signo de Peixes, que é uma Lua muito sensível, facilmente sugestionável, estimulável, muito conectada com os sonhos, com o inconsciente. Inclusive, me contem aqui o que que vocês sonharam hoje, como foram os sonhos. E então a Lua minguante, meio-dia e 10, ela vai fazer essa quadratura com Júpiter em Gêmeos, com o regente do dia. Então, tudo aquilo que eu mencionei sobre essas dificuldades, às vezes, que Júpiter em Gêmeos traz, esses desafios podem vir à tona, tá? Porque a quadratura é esse aspecto mais de desafio. Então, a Lua, ela está ali toda voltada para esses processos de liberações, esses processos emocionais. E Júpiter em Gêmeos está ali, não, mas eu preciso aprender, eu preciso fazer coisa, eu preciso entender mais, eu quero mais, 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 né? Então, muitas vezes, esses aspectos com Júpiter traz uma insatisfação, traz uma inquietude, às vezes traz excessos, excessos mentais, excessos emocionais, às vezes excessos alimentares, excessos nos gastos, tá? Então, às vezes a gente se dispersa tanto que acaba acontecendo essa confusão, tá? Essa confusão emocional, essa confusão mental, porque são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, às vezes pode ser um momento ali que você precisa centrar, perceber o que que você precisa fazer agora, às vezes listar quais são as suas prioridades nessa semana, listar o que é importante para você estudar, aprender, captar no seu dia a dia, o que que você precisa movimentar. Então, Gêmeos, ele se entedia muito facilmente. Então, o quanto é importante a gente ter práticas, técnicas para que a gente consiga lidar com a rotina enquanto Júpiter está no signo de Gêmeos, tá? Lembrando que a gente está numa lua minguante, então o nosso corpo ele não está, nossas emoções tendem a se recolher. A gente pode não estar com toda essa energia. Às vezes, para pessoas que são mais solares, podem sentir mais energia, tá? Porque a lua vai diminuindo, então os reflexos dela, você pode não sentir tanto essa influência emocional, tá? Que mais? Então, às vezes é mais um convite também só para sentir, para deixar ir, para
Se perdoar também por qualquer coisa, sabe? Às vezes vem alguns sentimentos que você só precisa aceitar e acolher eles. Então, esse vai ser o único aspecto durante o dia. Então, até meio-dia e 10 a gente pode sentir esses reflexos aí dessa quadratura, que são mais desafiadores, né? Que às vezes pedem, nos levam a uma atitude, mas cuidar para não ser uma atitude impensada, tá? Depois a Lua ela vai fazer um aspecto com Urano, Saturno e a Vênus à noite. Mas antes, a Vênus vai encontrar Saturno. Então, quando a Vênus estava retrogradando, ela já fez essa conjunção com Saturno, quando ela estava nesse processo de revisão, de retomada, de reanálise. Agora ela encontra novamente. Então, às vezes é algo que você já estava pensando, você já estava refletindo, e às vezes essa conjunção te ajuda a te trazer um ponto final. Saturno traz, então, essa introspecção, essa reflexão profunda, esse olhar de quem essa visão, assim, né, de quem olha a longo prazo, no sentido de Vênus pode falar sobre amor, afetos, relações estéticas. Então, é esse tipo de relação que eu quero construir, é isso que eu quero é, levar a longo prazo, é essa forma de se relacionar, é essa forma de amar, é assim que eu quero ser amada, é assim que eu me sinto amada. Então, pode trazer muitas reflexões nesse tema dos relacionamentos. Eu acho que eu até trouxe essa semana o quanto eu tenho visto, assim, nas leituras de tarô, de relacionamento, as mulheres muito cansadas, muito esgotadas emocionalmente, porque os homens não fazem esse trabalho emocional. Então, as mulheres têm que entender o que eles não falam, têm que fazer esse processo, esse processamento, e isso fica muito exaustivo de carregar a relação sozinha. Então, o que eu tenho visto, assim, é principalmente essa comunicação de estabelecer os seus limites, porque também a gente é ensinada a não comunicar, a não falar, a não deixar a situação desconfortável para o outro. Então, é falar: não, eu preciso disso, eu preciso dessa troca emocional, eu preciso desse cuidado afetivo, eu preciso dessa atenção. Até estava lendo um texto ontem que estava falando sobre isso de no relacionamento não ser mais o bastante, que então, não sei se necessariamente foi algum dia, mas não é o bastante só essa questão, por exemplo, financeira, de prover. Precisa de conversas, precisa ter esse crescimento mútuo, precisa dessa entrega emocional, desse cuidado mútuo, né, desse acolhimento das vulnerabilidades. Tá? Então, podem ser questões que vêm à tona. Porque assim, a Vênus em Peixes muitas vezes ela sonha, ela idealiza, e Saturno fala, tá, muito lindo tudo isso, mas vamos trazer para a realidade? E lembrando que você tem pouco tempo aqui na Terra, pouco tempo na matéria, então você vai ter que escolher, porque às vezes Vênus em Peixes deixa tudo ali no mundo das ideias, não materializa nada, não constrói nada. Lembrando que a Vênus, ela fala sobre relacionamentos, mas às vezes ela pode falar, por exemplo, sobre o seu processo artístico, criativo, tá? Você tem peixes ali na casa 5. Eu sonho muito deles, nossa, eu faria coisas maravilhosas. Até às vezes no trabalho, por exemplo, nossa, eu tenho ideias maravilhosas. Mas não coloca uma na matéria, sabe? Não constrói uma. Então, eu sempre lembro para vocês do mito de Saturno, que ele castra Urano para poder estruturar a ordem da matéria, para que as coisas possam nascer, para que as coisas possam construir. Então, essa foice ali do símbolo de Saturno é para isso, é para parar com esse relacionamento compulsivo que a gente tem com os nossos desejos. Só fica se alimentando ali de prazer, que às vezes nem é um prazer, às vezes é uma fuga da realidade, uma fuga de si mesmo. Então, às vezes, essa idealização das relações, ah, não, vai dar tudo certo, essas expectativas irreais, na verdade, é uma fuga de se posicionar, uma fuga de olhar para os seus limites. Tipo, eu tô cansada disso, eu não quero isso. Isso aqui já faz anos que eu estou nisso e essa relação não está melhorando. Então, eu vejo Saturno muito estruturando, colocando, né? Então, voltando para esse raciocínio, é no sentido de, primeiro, olhar, estou me posicionando? Eu sei quais são os meus limites, porque às vezes agora que você teve essa maior percepção, então comunicar ao outro quem você está se relacionando e olhar a longo prazo, ter essa visão conjunta a longo prazo.
tá? Então, como eu falei, pode ser sobre relacionamentos, mas às vezes é sobre o seu processo artístico, às vezes é sobre o seu trabalho, às vezes é até sobre espiritualidade, sabe? Ai, muito lindo ali eu ficar sonhando, vendo figuras de luz, o que que isso está mudando no meu dia? Muito lindo. Eu ficar lendo, ficar praticando, coisa, mas o que que isso está realmente refletindo no meu dia a dia? Trazer para a matéria, gente, trazer para a matéria. Parar com isso. Às vezes é no sentido até de de, sei lá, estudar menos, sentir menos e colocar mais na matéria, sabe? Praticar mais. Então, é isso, sabe? E escolher, não ficar nessa assim de só sonhando, só viajando. Senão você não vai fazer nada, não vai construir nada nunca. Então, o amor, as relações, os desejos, eles encontram esse tempo. É como se a deusa Afrodite, que é Vênus, encontrasse uma velha anciã, que traz esses conselhos, assim, de quem já viveu muito, sabe? Ou às vezes pode ser você se aconselhando com uma mulher mais velha, mais sábia, né? Uma pessoa que tem porque Saturno vai representar a velhice, representa pessoas mais velhas, tá? Então, é perguntar. Que tipo de relação você quer construir, eu estou fazendo isso, eu também estou assumindo a minha responsabilidade porque isso é importante. Você faz isso por você? Como que você pode fazer? Como que você pode se dar isso, tá? Também assumir essa responsabilidade sobre, sobre as suas emoções, sobre a sua espiritualidade, sobre os seus afetos. Então, vem essa necessidade de maturidade, de aprofundamento, de comprometimento emocional. Você precisa saber, você precisa, reconhecer os seus limites emocionais e afetivos, tá? Então, escolhe o que você ama, o que você gosta, o que te faz bem, o que você sente esse amor muitas vezes só fazendo, sabe? Pensando num geral, assim, tá? Sentir essa conexão já, não essa doação excessiva ao outro. Você faz porque isso é você. Você está expressando quem você é no mundo. Então, é um fim das ilusões, assim, para de se iludir, cai na real. Essa pessoa não vai mudar, ela não mudou até agora. Às vezes o que ela precisa também é sentir essa sensação de perda, essa sensação de alguém dando limites para ela, falando, você precisa amadurecer. Você não tem esse comprometimento. Você não tem esse comprometimento emocional. E eu quero isso. Então, refletir ali se você está se doando mais do que você recebe. E daí você toma isso de volta para si. Você fala, eu vou fazer isso para mim. Olha essa capacidade que eu tenho de doar para o outro, de cuidar do outro. Por que que eu não faço isso comigo mesma? Então, é isso, gente. Então, esse aspecto eu vejo que pode trazer muitas reflexões, principalmente porque depois a Lua vai encontrar Vênus e Saturno também, tá? Mas antes disso, 21h50, a Lua em Peixes vai fazer um sextil com Urano em Touro. Então, favorece essa quebra, assim, de comportamento, favorece essas liberações, favorece esse desconhecido, assim, sabe? Então, às vezes, vem insights, vem novas ideias, de fazer as coisas um pouco diferente, né? Buscar se experimentar, buscar práticas de libertação emocional, tá? De libertação física. Como que eu sinto sair esses pesos no meu corpo, né? Que na verdade são emocionais. O que que você pode testar? Testa. 23h54, então quase 5 ali para meia-noite, no finalzinho, a Lua em Peixes vai fazer uma conjunção com Saturno. Então, acredito que muito desses limites, você sente no seu corpo, né? Ah, não estou dando limites na minha relação, eu estou sentindo esse cansaço, eu estou esgotada. Só eu que ajudo aqui em casa, só eu que faço as coisas, só eu que cuido dos nossos filhos, só eu que faço as coisas no trabalho, né? Então, é um esgotamento, é um cansaço que você vai sentir e você vai perceber. Eu preciso reconhecer os meus limites, não dá para eu ficar fingindo que eu não estou sentindo, né? Seja honesta com você, no mínimo, do mínimo, com você mesma. Não dá para levar isso a longo prazo. Isso aqui é insustentável, tá?
Então, percebe ali as suas emoções, as suas verdadeiras necessidades. Como eu falei, é você perceber, não, eu preciso me sentir acolhida, eu preciso me sentir nutrida, eu preciso de empatia dentro das minhas relações. Então, vejo uma percepção do que precisa ser encerrado e essa percepção do tempo, no sentido do que eu já mencionei do encontro da Vênus com Saturno, é você não tem todo o tempo. Você precisa fazer escolhas. Ah, mas eu não sei o que escolher. Você vai ficar 500 anos sem escolher nada, não vai fazer nada. Alguma coisa mais alinhada com você, com certeza tem. Se você já sabe o que você não quer, possivelmente você sabe o que você quer. Então, não sei o que eu quero. Foca em trazer consciência sobre isso, em trazer clareza. Você já deve saber muitas coisas que você não quer. Já tem um filtro ali, tá? Mais uma vez, você não tem todo o tempo. Você tem que encarar essa realidade. Saturno fala sobre isso, encarar a realidade material. Então, você não inicia nenhum projeto porque você fica em dúvida. Pega um, então sorteia e vai. Passa. 23:57, a Lua em Peixes vai fazer uma conjunção com Vênus em Peixes. É um aspecto muito bom, porque a Vênus está exaltada, então a Lua recebe essa Vênus, essa deusa exaltada. A Lua vai falar sobre o nosso corpo, as nossas emoções. Então eu vejo que depois de toda essa reflexão, consciência, você pode se dar esse mimo, você pode se dar esse autocuidado, você consegue olhar para si dessa forma amorosa, dessa forma cuidadosa, percebendo, não, eu preciso disso. Eu preciso me cuidar. Eu preciso satisfazer as minhas necessidades. Eu tenho faltas, eu tenho carências como qualquer ser humano. Eu preciso olhar para isso. Ninguém vai olhar. Se eu não falo também, ninguém vai saber. Então, assim, agora é o momento assim, de você fazer muitas coisas que você sente, que você gosta, que você ama, trazer isso para si, incorporar isso em você, tá? Ah, e eu gosto muito de que me tratem de uma forma amorosa. Você está fazendo isso com você mesma? Você está falando isso para você mesma? Você está tendo gestos amorosos com você? Então, primeiro faça isso com você, tá? E, e a Vênus em Peixes, ela já está nos últimos dias também. Logo ela vai entrar em Áries, onde ela fica mais enérgica, mais ativa. Então, eu vejo esse momento assim de entender mais no campo das emoções, no campo da intuição, no campo dos sentimentos, o que é importante para você, o que você valoriza, tá? Porque depois Ares traz muito essa assertividade, essa ação, essa atitude. Então, também se perdoar, né? Esse aspecto ali tem toda essa dureza de Saturno, que eu posso ter trazido também nas minhas palavras, mas é no sentido de aterrar mesmo, de buscar estrutura, buscar construção, mas também se perdoar, porque às vezes você está tendo consciência só agora, entende? Você está tendo essa percepção só agora, ou às vezes é realmente agora que surgiu essa necessidade. Às vezes você precisava dessa experiência do tempo também. Você precisava experienciar algo por um tempo para entender, não, isso não é bom para mim, eu não gosto disso. Não é assim que eu quero me relacionar. Não é isso que é importante para mim dentro dos relacionamentos. Não é isso que é importante para mim na forma de viver a minha vida, de lidar com as minhas emoções, tá? Então eu vejo um pouco um ritual ali, um momento de amor por si mesma, de cuidado consigo mesma depois de tudo isso. Depois de todos esses enfrentamentos, né? Desse olhar assim mais seco, mais cru, mais seco mesmo assim para a realidade, para que você possa pensar a longo prazo, sabe? Então, às vezes a gente precisa ter uma visão mais, deixa eu pensar a palavra, mais seca mesmo, se eu consigo pensar nisso, mais seca, tá? Então é isso, gente. Então, ali de manhã, perto da hora do almoço, pode vir um pouco desse excesso de caminhos, de possibilidades, né? Então, uma certa confusão. Depois, essa questão de olhar para tudo que está sem estrutura na sua vida, que você precisa dar limites, você precisa começar um plano ali de longo prazo, principalmente onde você tem o signo de peixes na sua vida, tá? Então, eu não tenho.
Eu não tenho amigos. Qual que é a sua responsabilidade nisso? Ah, eu não saio para ver ninguém, eu não converso com ninguém, eu não sei conversar, eu não sei as coisas que eu gosto, eu não faço as coisas que eu gosto, sabe? Então, assim, assume essa responsabilidade. O que que você pode fazer que você não está fazendo, principalmente a longo prazo, tá? Então, para cada pessoa vai ser muito diferente. Para quem tem ascendente em aquário, às vezes pega, por exemplo, na casa das finanças, na casa do dinheiro. Você tem cuidado do seu dinheiro, você tem cuidado da sua nutrição, tá? Quem tem ascendente em virgem é exatamente ali na casa 7, na casa das relações, tá? Então, para cada pessoa é muito diferente, tá? Então, eu vou deixar o episódio de Saturno em Peixes aqui que vocês já conseguem entender muitos dos temas que vêm à tona. Mas, em essência, em significado geral, a Vênus sempre vai falar sobre amor, afetos, relações, estética, os nossos valores, os nossos gostos, a nossa expressão afetiva, tá? Deixa eu ver o que mais eu escrevi. Então é isso, é um momento ali de conexão com nós mesmas, com as nossas emoções, com a nossa intuição, com os nossos valores. Busquem isso, tá? Busquem se conectar com isso, porque eu vejo um dia ali de muitos aprendizados, muitos ensinamentos, tá? Eu vou pegar uma carta aqui do Oráculo da Deusa. Ontem alguém me perguntou nos comentários, é o Oráculo da Deusa. É da editora Pensamento. A autora é Amy Sofia Marachinsky. Vou pegar uma carta aqui para o dia de hoje. Saiu exatamente a carta dos limites. Exatamente. Se eu falei pouco sobre limites hoje, agora vem a comprovação de que realmente esse é um tema. Vou ler aqui para vocês. Então, como a gente está nesse sol taurino, o touro exalta a lua, é regido pela Vênus. Todos os dias eu estou trazendo a mensagem de uma das deusas para a gente se conectar, tá? Então, hoje é a deusa Durga. Eu vou ler a poesia dela aqui para vocês. Quando ameaçada por demônios, corajosamente me protejo, com tudo que sou, com tudo que tenho, do âmago profundo. Invoco tudo aquilo de que preciso. Sou inacessível, pois me coloco além do alcance de tudo que me destruiria, de tudo que aniquilaria, de tudo que tenta me ferir. Sou inatingível, pois nada pode me alcançar sem que eu queira. Eu danço a minha dança da unidade. É só o que me sustenta, só o que me alimenta, me ama. A tudo que não faz, eu digo, aproxime-se, o risco é seu. Mitologia. Na Índia, a deusa é chamada de Devi. Para os hindus, todas as deusas são uma deusa, diferentes aspectos de Devi ou do feminino divino. O aspecto de Devi nasceu para livrar o mundo do demônio do mal, Durga. Na batalha entre os deuses e os antideuses ou demônios, nenhum dos deuses pôde destruir Durga. Então, eles foram até Devi e lhe pediram ajuda. Montada num tigre e brandindo suas temidas armas, ela atacou o demônio, que se transformou de uma forma terrível em outra até Devi matá-lo, quando se transformou num búfalo. Como recordação da grande batalha, Devi assumiu o nome de Durga. Então, é ela a única que nenhum dos deuses conseguiu destruir, ela foi lá e, e destruiu. Significado da carta. Você chamou Durga à sua vida para ajudá-la a criar limites. Daí aqui tem um parênteses, né? Defina o limite como um escudo de pele à sua volta que permite a você escolher o que interiorizar. Toda a sua vida acontece do lado de fora do seu limite. Você testemunha e decide o que aceitar para alimentar a si mesma. O que você anda interiorizando que deveria ficar de fora? De que modo você não está se protegendo, protegendo a sua vida, o seu tempo? A afirmação, não, não posso fazer isso agora, preciso tomar conta de mim, faz parte do seu vocabulário? Talvez você se sinta abafada pelos outros, você está sendo desfiada do seu centro pelos pedidos de doar, 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 até que nada reste para si mesma? Durga está aqui para ajudá-la a alimentar a totalidade, criando e fixando os limites do seu espaço
pessoal. Estabelecer limites nítidos é um ato de amor por si mesma. Limites nítidos. Não ter limites transmite aos outros a mensagem de que você é ilimitada e quer ser tratada de forma ilimitada. Ninguém é ilimitado. Há pontos que somos feridos, pontos em que podemos ser vulneráveis, aspectos que precisam ser tratados com carinho. Durga diz que os limites são vitais, porque eles fazem os outros saber quem você é e onde você está. Então, uma síntese aqui de tudo que eu falei. Então, a gente reconheceu os nossos limites, a gente estabeleceu os nossos limites de uma forma muito óbvia, muito nítida. É um processo de amadurecimento emocional e de autorresponsabilidade emocional. Então, isso vem à tona tanto em relação a nós mesmas, quanto em relação a todas as áreas da nossa vida, pode vir hoje, tá? De estruturar isso. Então, é isso para o dia de hoje. Ah, se vocês quiserem, 7h30 a gente vai ter a prática de liberação energética no grupo de estudos e meditações tântricas para mulheres. Se vocês quiserem fazer leituras, tem os atendimentos disponíveis ali nos destaques escrito atendimentos, tá? Na, no Instagram. E eu tenho, se você está sentindo essa angústia, eu tenho algumas leituras de relacionamento, tem o Templo de Afrodite, que a gente consegue ver o que cada um intenciona, o que cada um está sentindo, como cada um se expressa dentro da relação, um futuro provável. Tem uma leitura bem assertiva, que ela é bem rápida, que é basicamente assim: como você se sente se mantendo nessa relação, como você se sente encerrando essa relação, tá? Tem essa leitura. Tem também uma leitura que eu fiz para relacionamentos, que eu criei para relacionamentos passados, para se aprofundar na relação, enfim, tá? Se vocês quiserem, deem uma olhada ou me perguntem também por direct. E eu acredito muito que essas leituras, elas trazem só mais clareza, às vezes até mais palavras, mais essa definição do que aquilo que a gente já está sentindo, tá? Então é muito comum eu receber esse feedback de isso foi uma confirmação da minha intuição. Muitas vezes é muito comum, quando eu vou fazer uma leitura, a pessoa fala exatamente o que aparece em todas as cartas. Então, eu vejo que muitas vezes é importante para a gente ter essa confirmação nessa tomada de decisão, tá? Então, se vocês precisarem, podem me mandar mensagem por direct. E é isso, então, gente. Amanhã a Lua já vai ingressar no signo de Áries. É, No sábado, a gente já vai ter a oposição de Marte em Plutão, que ainda pode intensificar mais essas questões, assim, que podem estar aparecendo, essas questões ocultas. Então, usem esse dia para refletir bastante, pensar bastante, tá? Porque o dia está muito favorável para isso. E façam essas escolhas amorosas por si mesmas. Honrem quem vocês são, sabe? Você sabe os seus valores, você sabe o que você deseja, né? Não aceite menos do que isso. Tá bom? Então é isso, um bom dia para nós.